No dia 12 de março de 2022, Cristiano Ronaldo faz um hat-trick e uma vitória por 3-2 do Manchester United contra o Tottenham pela Premier League, se tornando assim o maior artilheiro da história em jogos oficiais, segundo as contas da FIFA. Nessa conta, o robozão somava 807 gols, ultrapassando Joseph Bican, que anotou 805 gols, segundo esses números. De qualquer forma, CR7 se tornou o maior artilheiro europeu e mais ainda, superando um dos primeiros astros da história do futebol e uma era de extrema importância do esporte. E tudo começa em um território considerado uma das potências da bola na época. É isso aí, 25 de setembro de 1913, que nasce o nosso astro na cidade de Viena, na Áustria. O seu nome é bem eslavo, né? Não tem nada a ver com os austríacos. E isso é porque seus pais eram tchecos. A sua infância não foi nada fácil. Perdeu seu pai aos 8 anos de idade. E por uma razão que poderia até fazer Bican ter outra profissão. Isso porque seu pai chegou a jogar no Hertha Viena. E, infelizmente, devido a uma lesão, o pai do rei dos artilheiros se foi. Pra você ver, além dos perigos de uma contusão, como o futebol era perigoso. Claro, a medicina não era tão avançada, porém as regras também não eram. Um exemplo que temos no Brasil é Dondinho, o pai do rei Pelé, que chegou a vestir a camisa do Atlético Mineiro em uma partida, em uma entrada de um zagueiro do São Cristóvão. Ele sofreu uma lesão no joelho, onde mudou completamente sua história. Só que Deus foi muito bom, o presenteou com um filho, que mais tarde seria só o maior jogador da história do futebol. Mas se você pensa que essa tragédia desanimou Bican, está muito enganado. A sua entrada no futebol aconteceu em 25, nas equipes juvenis do Hertha Viena, o mesmo clube de seu pai. De 28 a 31 jogou nas equipes da empresa Schustek e Fabernotz, e em 31 as suas habilidades o levaram para o Rapid Viena, que era uma potência na época. Aliás, os campeonatos das equipes da Europa Central era como a Premier League e a La Liga nos dias de hoje, e isso incluía a Itália, que já era uma potência. Tanto que a segunda Copa do Mundo da nossa história foi disputada na Itália. Detalhe, a primeira foi disputada no Uruguai, que era um país também considerado revolucionário no futebol. Como eu explico de forma rápida nesse vídeo aí, que eu vou deixar na descrição. O áudio dele tá ruim, mas quem gosta dessa parte de história do futebol, vale a pena. O nosso artilheiro chegou a jogar a Copa da Itália, defendendo a camisa da Áustria. Aliás, foi o primeiro campeonato dele com a seleção. Nessa Copa do Mundo, a Áustria chegou a ficar em quarto lugar, e a Tchecoslováquia, que é o país de seus ancestrais, foi vice dos italianos, liderados pelo craque da época, Giuseppe Meazza. Mais uma figura icônica para quem acha que na época só tinha pedreiro jogando. Fora o artilheiro dessa Copa, que era tchecoslovaco, o Niedli, outro craque, meus caros. Bican pela Áustria disputou 19 partidas e marcou 14 gols. Outro detalhe é que essa Copa do Mundo foi o ponto de partida de Bican com a camisa da Áustria, mas é com uma outra camisa que ele ficaria marcado na história. O sangue tcheco imperou, só que não foi fácil a transferência. Se você pensa que é só hoje que tem essas dificuldades na negociação de um clube com um jogador, na época a burocracia era muito pior. Um clube que um jogador estava era tipo 100% dono do passe do atleta. Era o clube que o atleta pertencia que ditava se ele poderia se transferir ou ficar quieto e continuar defendendo a camisa. A sua transferência não recebeu a aprovação do Rapid. Na verdade, eles não queriam que ele saísse da liga da Áustria. Por isso, foi mais viável ele pedir transferência para o Admira Viena. Deu certo e a negociação estava prometida para que ele fosse, alguns meses depois, se transferir para o futebol tcheco. Um detalhe que nesse processo ele precisou esperar 9 meses para o contrato com o Rapid se encerrar e ele realizar a transferência para o Admira. E aí ele foi para a Tchecoslováquia. Só que não, pois o Admira foi pior. Ele teve que esperar 2 anos e a FIFA teve que interceder na negociação para assim liberar o jogador, que finalmente vestiu a camisa do Slavia Praga. Que confusão! Acredite, a nossa história não vai terminar nesse vídeo, pois o Slavia é um dos clubes mais importantes na história do futebol e o mais importante do nosso herói de hoje. E acredite, o campeonato tcheco era um dos mais fortes da época. Foram 5 títulos e 10 temporadas sendo artilheiro do campeonato, em um total de 395 gols.
Em 42, chegou a ajudar na goleada por 8-1 contra o rival da cidade, o Sparta. Marcou 4 gols. É o clube que o homem virou uma lenda, e o seu ápice foi no torneio europeu mais importante da época. A Copa da Europa Central, ou a Copa Mitropa, é considerada a precursora da Liga dos Campeões da UEFA. E se hoje você não tira os olhos da TV por causa do grande Real Madrid, ou pelo futebol do City, a força do Bayern, os milagres do Liverpool, a torcida pelo retorno do grande Milan, os protagonistas da época eram totalmente diferentes. E isso se deve muito à revolução tática que, ao sair da ilha do Reino Unido, foi grandiosamente aprimorada pelos europeus do centro, não só pelos treinadores locais, mas pelos gestores e jogadores. E Pepe, como era conhecido também Bican, faz parte dessa turma revolucionária, e não tinha torneio melhor para testar os melhores do que a Copa Mitropa. Segundo a fonte, os imortais do futebol, ele conseguia atingir uma velocidade em 100 metros em 10,8 segundos, e essa explosão era aliada a chutes poderosos e dentro da área um cabeceador nato. Os europeus tiveram a primeira chance de ver essas habilidades no dia 26 de junho de 38 contra o Belgrade da Sérvia. Na Sérvia, em um torneio que era em um chaveamento de ida e volta, o placar de 3-2. Porém, o primeiro gol de Bican no torneio seria na segunda partida, em uma vitória de 2-1 em Praga. O pavor de jogar contra o artilheiro apareceria na próxima fase, nas quartas de final, contra a Internazionale. Sim, ela mesma foi a maior vítima do artilheiro, que aplicou 4 gols em uma goleada de 9-0. A Inter chegou a ganhar de 3-1 na Itália, mas convenhamos. A próxima partida foi contra o Genoa, que deu trabalho. Os italianos venceram por 4-2 em casa, porém na Tchecoslováquia sofreu uma goleada de 4-0 com 4 gols de Bican. Slavia Praga, finalista do torneio, iria enfrentar um grande time, bicampeão da Mitropa e de um país considerada a maior potência do futebol da época. Da Hungria para o mundo, o Ferencváros, situado em Budapeste, capital. Porém, os húngaros enfrentariam um adversário formidável. A final do torneio também tinha partidas de ida e volta, e o primeiro jogo foi em Praga. E apesar do Bican ter inaugurado o placar, o jogo terminou em 2-2. E o jogo de volta na terra húngara, a mãe do futebol brasileiro, viu o Slavia Praga sendo campeão europeu, ou pelo menos da Europa Central. 2-0 para o Slavia, e Bican, o maior artilheiro daquela edição, nesse primeiro momento ficou até 48 no Slavia, se transferindo para o Vitkovic, ficando até 51, e em 52 foi para o Hradec Králové, e em 53 voltou para o Slavia, permanecendo até pendurar as chuteiras em 55 e logo depois virou treinador do Slavia. E vamos treinar o tcheco aí. Brno, Pribram, Hradec Králové e Kladno nos deixou no dia 12 de dezembro de 2001 em Praga. Pela Federação de História e Estatística de Futebol, é considerado o maior artilheiro do século XX. Não se dobrou ao Zé Bigode, recusando a vestir a camisa da Alemanha na invasão que aconteceu em 39. Depois desses caras, ele teve que enfrentar uma longa batalha contra a foice e o martelo. Sim, os tentaram ofuscá-lo de todo jeito, tomaram suas propriedades e as suas diferenças ideológicas eram bem claras. Até muitos de seus amigos simpatizantes do sistema abandonaram, assim igual o Sindicato de Exercícios Físicos da Tchecoslováquia, chegando a ser um operário de uma ferroviária em Praga. Na primavera de 68, impressionou alguns belgas pelo seu conhecimento futebolístico, e quando Pelé se aproximava do 1000º gol, seu nome foi citado em muitas mídias. Aí ele saiu da Europa Central, saindo das ferrovias para trabalhar novamente com o futebol. E quando os comunas desapareceram em algumas partes da Europa Central, principalmente na Áustria em 89, ele conseguiu recuperar algumas de suas propriedades e principalmente a sua reputação, a sua história, a sua liberdade, onde por trás de uma personalidade cavalheira existia uma essência que não se dobrava, e mostrou isso nas eras de regimes totalitários. Muito mais que um artilheiro, em um esporte que ultrapassa fronteiras. Fiquem com Deus. Tamo junto.